Aqui nós vamos falar, né, sobre empuxo, princípio de Arquimedes, vamos usar essa simulação. Aqui nós temos um tanque com 100 litros, né, de volume aqui ocupado. Então você tem um líquido e tem a balança. O volume total do líquido mais o volume da balança deu 100 litros. E aqui nós temos outra balança na parte externa. Então temos um mergulhado para a gente medir, né, o peso aparente do objeto quando ele for colocado ali sobre a balança. E aqui a balança fora, né? Que a gente pode medir então o peso de cada objeto. Massa vezes G, que é 9,8, você tem 49 newtons. Todos os dois objetos têm a mesma massa, então terão o mesmo peso, ok? Os volumes deles são diferentes. Como eles têm a mesma massa e volumes diferentes, eles terão densidades diferentes, né? Se você dividir a massa aqui pelo volume de cada um, nós teremos densidade diferente. Inclusive, se você quiser calcular a densidade, dá para usar esse tanque aqui, porque ele tem um dispositivo para medir o volume, tá vendo? 100 litros. Então ele indica ali, ó. Existe um dispositivo na lateral dele que mede o volume total ali, né? Considerando o nível da água. Então tem lá 112,5. Como antes era 100, se você coloca o objeto totalmente mergulhado e marca 112, então obviamente o volume dele é de 12,5 litros, tá? Então aqui agora, opa, caiu ali, peraí, deixa eu botar o bloquinho aqui do lado. Vamos colocar agora aqui o bloquinho feito de tijolos, né? O cubo feito de tijolos. Então tem lá apenas 2,5 litros. Então um tem 12,5 e outro 2. Então o volume desse bloco de madeira é 5 vezes o volume do bloco feito de tijolinhos, tá bom? 5 vezes maior. Então, como a densidade é inversamente proporcional ao volume, e as massas aqui são iguais, né? O que você pode dizer sobre a densidade dos dois? Qual a relação entre a densidade dos dois? Bom, a densidade aqui da madeira é 5 vezes menor, ok? Menor, que o volume é 5 vezes maior e as massas são iguais. Então, a densidade disso aqui é 5 vezes menor do que a densidade do cubo de tijolos, tá? Então, agora nós vamos colocar dentro da água e vamos observar aqui como é que se comporta o bloco de madeira. Ele flutua. Por quê? Ele flutua com a parte, né, fora da água ou contra a contraparte totalmente imersa. Então, parte é imersa e parte está fora d'água. Então, vamos mergulhar totalmente. Quando eu solto, ele sobe. O que significa isso? Que quando ele está totalmente mergulhado aqui, forçadamente, né, porque eu estou segurando com a mãozinha, estou levando ele lá, tá vendo? A mãozinha está segurando. Quando eu solto, ele volta. Significa que ele totalmente mergulhado, ele tem um empuxo sobre ele maior que o peso do objeto. Aí o empuxo faz ele subir. Quando ele fica aqui fora, o empuxo diminui. Olha lá, quer ver? O empuxo aqui vai diminuir. Bom, não dá para saber, né? Mas vamos marcar aqui as forças e aí você vai enxergar melhor. Tá vendo? Aqui as forças são indicadas ali. O rosa é o empuxo, o azul é o peso do objeto. Quando eu solto, né, o empuxo diminui. Aí você poderia ter perguntar, mas o fluido que ele desloca, o volume de fluido é o mesmo, que tanto faz aqui como aqui, ele está deslocando o mesmo volume de fluido, é verdade. Só que aqui ele está deslocando somente água, né? E aqui em cima está deslocando água e ar. E esses dois têm pesos diferentes, né? Se você calcular o peso dessa água aqui embaixo, ó, quando ele está totalmente submerso, vai dar diferente do peso do ar que daqui fora. O peso do ar comparado com o peso da mesma porção de água é praticamente zero, né? Muito pequeno. A densidade do ar, aí no, sei lá, uma temperatura aqui, vamos imaginar que está a 25 graus, é em torno de 1,2 por aí, né? Aproximadamente 1,2 quilogramas por metro cúbico, enquanto que a densidade da água é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Bem diferente, né? Quase 1.000 vezes maior. Tá? Então a gente despreza o empuxo exercido pelo ar no caso do bloco. Quando for lá um balão, um objeto muito grande, a gente não vai poder desprezar esse empuxo, né? Talvez esse empuxo seja significativo, mas no caso aqui não, tá? Aqui você não precisa se preocupar com a parte aqui do ar deslocado. Então aqui você pode dizer que simplesmente o empuxo aqui sobre esse objeto, sobre esse bloco de madeira, né, é igual ao peso do líquido deslocado, tá? Não precisa calcular o peso do ar que foi deslocado, que vai dar aproximadamente zero quando comparado com o peso do líquido. Tudo bem? Então, aqui você pode escrever duas igualdades, né? Primeiro, que o peso do objeto é igual ao valor do empuxo, né? O valor do peso, o módulo, né, do peso é igual ao módulo do empuxo. Por que eu posso dizer isso? Primeira lei de Newton, tá?
Que o módulo do peso, são duas forças aqui, que o módulo do peso é igual ao módulo de empuxo, isso é a primeira lei de Newton, tá bom? Mas eu posso escrever outra coisa aqui também, né? Pelo princípio de Arquimedes, eu sei que o valor desse empuxo aqui é igual ao peso do fluido que o bloco deslocou. Então, são duas ideias físicas aqui que você está aplicando, né? Um princípio e uma lei, né? Está aplicando o princípio de Arquimedes, né? Ou se quiser chamar de lei também, lei de Arquimedes, e a primeira lei de Newton. Tudo bem? Então você pode aplicar as duas coisas. Porque ele está em equilíbrio, primeira lei de Newton. Porque ele está deslocando um fluido, princípio de Arquimedes, que o empuxo é igual ao peso do fluido que ele deslocou. Então você pode fazer essas duas igualdades e usar para resolver problemas relativos à hidrostática. Tá bom? Então agora vamos fazer a comparação com um bloco, tá vendo? Um bloco agora de tijolinhos impermeáveis, né? Olha só, não flutua, né? Não flutua. Inclusive, por que não flutua? Primeiro, né, se você observar aqui, veja que o empuxo é menor, tá vendo? O empuxo é menor. E as massas aqui, elas são iguais, tá vendo? As massas são iguais, os pesos são iguais, mas o empuxo é menor. O empuxo aqui não foi suficiente para equilibrar o peso do bloco. Então, o peso dos blocos são iguais, mas os empuxos são diferentes, né? Quando eu coloco aqui totalmente mergulhado, o bloquinho de madeira, o empuxo é maior que o peso, portanto ele flutua, né? Apenas uma parte submersa. Quando eu coloco o bloco totalmente mergulhado, o empuxo sobre esse bloco não consegue ser, né, de tamanho suficiente, de valor suficiente para sustentar o seu peso. Mas no segundo caso, o empuxo continua sendo igual ao peso do fluido deslocado, tá bom? Mas como o volume aqui desse bloco é muito menor, né, 5 vezes menor do que o do bloco de madeira, produziu um empuxo muito menor, que não é suficiente para sustentar esse bloco, né? Ou seja, o empuxo aqui, apesar dele todo submerso, esse empuxo é menor que o peso dele. Por isso ele afunda, tá bom? Nós podemos, inclusive, medir aqui o que a gente chama de peso aparente. Veja bem que quando o objeto está submerso, olha só, você colocando sobre a balança, né? A balança marca 24,5, mas quando você coloca fora, olha só, 49 newtons. Por que 49 newtons? Por que você só tem o peso aplicado ao bloco e para cima você tem a força normal, né, que a balança aplica nele, não está representada aqui, vou representar agora, olha lá, é o laranja, então está equilibrando, tá? Então está equilibrando ali. Então você tem o peso e a força normal. Então a força normal é indicada pelo valor da balança, de 49 newtons. Como só tem peso normal, então o peso também é 49 newtons, tá bom? Quando você mergulha o objeto lá, você tem, além do peso, você tem a força de empuxo. Então a normal será menor. Por isso que a balança está indicando um valor menor, porque na verdade a balança aqui está indicando o valor da força normal, que no caso, quando o bloco estava aqui fora, tem o mesmo valor do peso. Aí você diz que o peso do objeto é 49 newtons. Mas aqui dentro você diria que o peso do objeto é 24, mas não é, né? O peso continua sendo 49. Só que aqui, aparentemente, o peso é 24,5 newtons. Então você pode até chamar de peso aparente. Por que o peso aqui está entre aspas, né? Por que o peso aparente aqui é menor que o peso real do objeto? Por causa da força de empuxo, né? Se eu colocar as três forças ali, você vai ter a força laranja, que é a força normal, você tem a força rosa, que é a força de empuxo, então, né, você vai ter normal mais empuxo é igual ao peso do objeto. Então, a normal, né, é igual o peso do objeto menos o empuxo, por isso que deu esse valor aqui. Daqui dá para a gente determinar o valor do empuxo. Você chega aqui, ó, 49 newtons é a força normal. Então, o peso do objeto é 49 newtons. Por que aqui está marcando 24,5? Porque tem uma força extra aí de quanto? Da diferença, né? 49 newtons menos 24,5. Porque esse 24,5 é normal. Então, o que sobra para 49 vai ser o valor do empuxo. Entendido? Então, é essa a ideia.
né? Esse aqui não chega, né? Não dá nem para medir aqui o peso aparente dele, porque ele tá flutuando, né? Então, se a gente fosse aqui imaginar um peso aparente, seria zero, né? Ele está flutuando ali, né? Como se ele não tivesse peso, né? Por isso que ele está flutuando, tá bom? Então, essa é a ideia aqui, usando esse sistema para estudar sobre empuxo, tá bom? Vamos trocar aqui, vamos trocar água por óleo? O que muda? Olha lá. Veja aqui na balança o peso aparente. Vamos ver se muda o peso aparente. Ó. Água, óleo. Por que o peso aparente aumentou? Porque o empuxo diminuiu. Eu botei um óleo. O óleo tem densidade menor. Então, se tem densidade menor, o peso do fluido que foi deslocado será menor. Portanto, o empuxo é menor e o peso aparente será maior. Ok? O que acontece com esse objeto aqui? Quando eu coloco em água, ele tem um volume submerso menor, né, do que eu coloco em óleo. Ele afunda mais quando eu coloco em óleo. Então, quando eu troco aqui, ó, é água, tá vendo? Quando eu trocar instantaneamente por óleo, o empuxo ficaria menor. Então, ele afunda um pouco mais até o empuxo igualar novamente. Aí ele se torna o mesmo valor anterior. Mas para isso, né, o bloco afunda. O bloco afunda e o empuxo passa a ser novamente o valor do peso do objeto, tá bom? Olha só, se eu pudesse trocar instantaneamente, tá vendo? O volume submerso aqui é 1. Quando eu coloco óleo, o volume submerso será maior. Aí o empuxo é o mesmo, tá? Porque equilibrou novamente, tá? Vai submergir mais um pouco até que o empuxo equilibre novamente com o peso do objeto, tá bom? É essa a ideia, então. Até mais, então.